Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando agora neste momento de obscuridade. Nesse momento em que nós vamos rever a obscuridade humana. Aonde até nós somos capazes de tamanha crueldade. O porquê que o mundo está vivendo esta crueldade, essa obscuridade? Por que que o coração humano é tão duro? Por que que o ser humano se tornou o que a gente está vendo hoje? E principalmente em todo o mundo, com as crianças. Por que que o coração humano não vê o sofrimento de uma criança? Não vê o que uma criança ela vai viver ou sobreviver em um trauma que ela adquiriu na sua infância, com as guerras, com as explorações, com muitas coisas obscuras que acontecem pelo mundo todo. Mas há um lugar aonde tudo ocorre e parece que é normal, por causa da sua convivência com a maldade e também uma vivência e convivência com o mundo obscuro. Vamos então prestar bastante atenção nesse vídeo que vai trazer para nós este momento de como a gente deve acender as chamas do nosso coração, fazendo com que o nosso coração ele venha a ter brilho, venha a ter luz, venha a ser iluminado pela graça, pelo poder de Deus. E é nesse momento que eu quero convidar a você a abrir a sua mente, deixar que a sua mente agora seja envolvida por essa história que aqui eu vou relatar. E essa história que eu vou relatar, ela vem a trazer para nós uma obscuridade, que essa escuridão traz para nós momento de dor, de sofrimento, de trevas, de muitas famílias, de muitas crianças, de muitos jovens, de muitos idosos. Momentos difíceis da gente ver, da gente relatar o que aqui possa acontecer. Qual será a verdade por trás das atrocidades humanas com os inocentes? Os inocentes colocados como aquele que não tem nenhuma defesa e não se pode defender. Famílias e mais famílias, crianças, idosos, adultos, adolescentes, famílias inteiras, inocentes
e que também são atraiçoadas pelo ódio, pela raiva, pela ganância e principalmente pela falta de oportunidade. O que diz a Bíblia? Há tanta perversidade humana. Marajó, o lado obscuro da vida. Vamos então prestar bastante atenção do que vai ser relatado neste momento. Desde os estudiosos, desde aquele que lê a Bíblia, desde aquele que entende a Bíblia. São os teólogos que formaram em teologia cristão, tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante. Conhece esses relatos. O mundo, ele foi criado por Deus. Deus então deixa uma Bíblia contendo 73 livros. Para muitos foi tirado 7 livros. Mas esses 7 livros que foram tirados, aqui nós não vamos colocar em evidências. Nós vamos colocar em evidência o primeiro livro. O primeiro livro ele foi escrito para que nós conhecemos verdadeiramente o nosso Senhor, o nosso Deus e quem nós somos. Mas então, ao escutar e a ler a palavra no livro de Gênesis, a gente vai vendo o Criador criando todas as coisas e criou o ser humano. Nessa criação do ser humano, o homem e a mulher, a maldade entrou de uma tal forma que aqui a gente vê no livro de Gênesis que no paraíso tudo era em harmonia. Tudo ali estava em harmonia até os animais. Mas o pecado do homem, a perversidade do homem foi tamanha que obscureceu até a natureza. E os animais se foram, então, formando ali uma cadeia alimentar. Mas então por que tudo isso vem acontecendo? Porque nós não conseguimos interpretar completamente a criação. Nesse livro de Gênesis, ele foi criado não para que a gente possa rever uma coisa que está no nosso dias, lá em Marajós, em todo o mundo, dentro da igreja e assim por diante. É o pecado, né? Os teólogos vão dizer que o homem foi gerado uma geração de incestuosa. O que significa isso? Que o pai toma a filha como esposa, o irmão toma a filha como esposa, a esposa toma a filha, aliás, o irmão toma a irmã como esposa e a irmã o irmão como esposo. E assim sucessivamente até a criação chegar
a um ponto aonde o próprio Deus então proibiu que aquilo fosse seguido adiante. Só que não. Só que vendo a palavra por completo, a gente vê que não. A gente vê aí que a palavra não foi feita para que a gente interprete desta maneira. Esta crueldade deste pecado é o que obscurece todo o nosso ser, tudo o que nós temos de relação com Deus. Deus vai mostrar que quando Adão peca, mas Eva é por causa que o diabo ele não conseguiu atingir ali a força do homem na fé, então ele procurou a sua fraqueza, que foi a mulher. Mas o homem, ele sempre tem uma fraqueza, ele sempre tem um ponto fraco. E essa fraqueza é que vai deixando a gente obscurecido, deixando a gente num pecado tão grande que nós então sabemos que esse pecado nos afasta de Deus, assim como Adão se afastou de Deus. Mas a palavra vai dizer que esses dois, ao sair do paraíso, eles tiveram exatamente só 2 filhos. Iniciou com 2 filhos. E olha só, esses 2 filhos também cometeram um grande pecado. O pecado de matar. E esse pecado de matar, ele veio com muitos outros pecados. O pecado da inveja, o pecado da ganância, o pecado dos ciúmes. E aí então se tornou um grande entendimento para que nós possamos então entender o ser humano, a obscuridade do ser humano. E a gente mata até hoje. Não como Abel matou Caim, fisicamente. Mas quantas vezes a gente mata espiritualmente as pessoas? Até mesmo dentro da família tem irmão que não conversa com outro de muitos anos. Filho que vira as costas para os pais e não querem nem saber dos seus pais. Pais que abandonam seus filhos e não querem nem saber. Então isso o próprio Deus está mostrando para nós, essa obscuridade. Não foi feito, o livro dos Gênesis não foi escrito para que a gente pudesse entender a origem humana. A origem humana se diz respeito a Deus. Mas como o pecado nos deixa obscuro, a gente tenta então buscar esse entendimento incestuoso. E é aí onde entra muitos e muitos pecados que a gente possa então afastar. Porque quando Abel fala com, aliás, Caim se aproxima de Deus, ou até mesmo ao contrário, Deus se aproxima de Caim. E quando Caim, ele então abre o seu coração para Deus, ele vai dizer, então ele recebe o castigo de Deus. Então ele toma esse castigo e ele vai dizer que era difícil para ele cumprir esse castigo, pois ele estava ali vivendo uma maneira errante nesse mundo, perambulando, e que qualquer um poderia matá-lo. Onde Deus então põe o sinal em Caim e disse que quem matar Caim iria sofrer 7 vezes. O castigo seria maior do que o castigo de Caim. Então a gente pode ver que aí está, para que a gente possa entender a nossa maneira de conversar com Deus, a nossa maneira de ir até Deus e reconhecer os nossos pecados. Não nos mostra aí a relação do homem e da mulher em gerar filhos. Mas quando Deus quis mostrar isso, o que ele fez? Caim ele sai para o norte, se não me engano é isso, você pode conferir no livro do Gênesis, a partir do capítulo 4 em diante, você pode ir lendo. Se você querer ler do 3º, é melhor ainda. Para você entender quando Adão peca.
e Eva também, né? Quando eles pecam e quando eles conversam com Deus. Então assim a gente vai prestando bem atenção nesses pecados do homem que é cometido, como nós tem uma maneira essencial de obscurecer a palavra de Deus e pecar contra Deus, mesmo sabendo que é pecado. Aí a gente vê que, eu vou aqui citar, que muitos dias atrás e muito tempo atrás, a gente vê, não só da Igreja Católica, padres praticando pedofilia, também pastores praticando pedofilia, pastores praticando também aí o adultério, porque o coração do homem é obscurecido de uma maneira que é terrível. E pastores também aproveitando de crianças, aproveitando de situações também. Tem muito isso. É todo do ser humano isso. E se a gente buscar mais profundo os nossos pecados, os nossos desejos, a gente vai compreender como nós somos obscurecidos pelo pecado. Como o pecado faz com que a gente muda por completo e vive uma tal obscuridão total. E aí a gente comete tantas atrocidades que a gente nem consegue, né, se conter. Olha só, dentro de algumas cidades, se pegar uma pessoa que aproveitou de uma criança, que violentou uma criança, as pessoas querem lixar ele e matá-lo ali mesmo. A sangue frio ou a sangue quente, no poder do ódio, da raiva e da sede de vingança. Mas lá em Marajó, eles acham tudo isso comum. Em alguns lugares, não só lá, mas tem lugares espalhado pelo mundo aí que também se acha comum isso. Seria normal. Por causa da tradição que vive, do jeito que vive, da maneira que as pessoas vão vivendo. Não é o que nós queremos. Mas, enfim, é o próprio ser humano, é o próprio pecado que vem desde o primeiro homem. Então, nós também precisamos rever essa situação. Como ainda está o nosso coração? Como que nós ainda estamos deixando a obscuridão tomar conta de nós? Pois bem, aqui está uma outra história trazida para nós no livro de Gênesis. Abraão e o seu filho Ló. Abraão e Ló, eles viviam muito amigo, muito próximo. Quando Abraão ele ouviu a mensagem de Deus para deixar os seus pais e seguir por um caminho desconhecido, Ló se colocou para ir com ele. Mas essa amizade, esse convívio, chegou a um ponto que não teve mais como eles ficarem juntos. Não teve como, pelas intrigas. Quantas vezes a gente vê intrigas em nações, quantas vezes a gente vê intrigas em vizinhos, em própria família, e que não dá mais, e que tem que se separar.
E aí eles se separaram. Ló então foi habitar em Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou na montanha, no vilarejo. Mas o que então aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra? Abraão, ele quis salvar aquela cidade. Ele interviu com os anjos do Senhor para não deixar a cidade ser destruída. Mas será que Abraão então conhecia aquele povo? Será que Abraão conhecia verdadeiramente o pecado daquele povo? O que aquele povo estava fazendo? E se nós lermos a Bíblia, a gente vai entender que quando o anjo vai lá, todos estão obscurecidos pelo pecado da concupiscência, os desejos da carne. Ninguém quer mais saber de mais nada, só quer saber dos prazeres carnais. E aí então, entra Deus para destruir. Mas então, Abraão, ele intervém. E como será que nós podemos intervir lá em Marajó também? Porque em Marajó está completamente, às vezes, as mesmas coisas que está lá acontecendo, um pecado absurdo, coisas absurdas. A gente vê relatos de lá. Não sabemos se é verdade, não sabemos que é mentira. Mas, enfim, aquela música despertou, muitos começaram a falar. E se a gente buscar fatos e relatos de quem mora lá, a gente vê que muitas coisas são verdade e são bastante cruéis. Mas enfim, será que nós podemos pedir perdão a Deus por eles? Será que nós podemos pedir o nosso Senhor, nosso Deus, intervenção para que pudesse intervir, para que aquelas pessoas pudessem se converter, para que algo pudesse acontecer diante de todo esse pecado, diante de tudo essa que eu não tenho palavras aqui, deixo para que vocês possam então dizer em meu lugar. Como a gente pode haver atrocidade mais atrocidades e ninguém podendo fazer, e ninguém fazendo nada? Quem pode não faz nada. Então, queridos irmãos, se Abraão foi capaz de intervir em um lugar que era para ser destruído e que foi destruído, a gente então podemos ter a certeza de que nós também podemos orar, podemos pedir, podemos interceder, podemos deixar que o nosso coração seja luz, seja verdadeiramente clareado pelo Espírito Santo para apagar essa obscuridão que tem em nós mesmos, nós também. Olha só, quando a gente assiste algo semelhante, a gente deseja tanta morte para muitas pessoas, mas a gente não consegue orar, pedir a Deus discernimento para que aquele povo, a mão de Deus venha sobre aquele povo, para que haja conversões, para que haja salvação de muitas almas. Pois é, gente, é bastante difícil estar aqui, mas é muito importante que a gente lê. Se a gente lê a Bíblia, a gente vai começando a entender por que o homem chega a esse ponto. Olha só. Aqui estamos diante de duas famílias, a de Ló e a de Abraão. E aqui a gente também pode dizer que também
há quatro, como é que eu posso dizer aqui? Vou colocar nações. Há quatro nações que partilham do mesmo sangue, a mesma origem, da mesma árvore genealógica, podemos colocar assim. Uma delas é os judeus, os israelitas, que vêm de Abraão. A outra, os amonitas e os amorreus. Os amonitas e os moabitas, os moabitas. 3. Depois vem os edemonitas, os de Edom. Pois bem, essas gerações que então causou bastante algo em comum que a gente possa entender hoje. Vamos lá então. Os amonitas e os moabitas vêm da origem de Ló, as duas filhas de Ló. De Sodoma e Gomorra só saiu Ló e suas duas filhas. Elas viviam lá uma cultura onde elas viam essas coisas acontecendo, o incesto acontecendo, os prazeres da carne, a flor da pele, e aí então as duas têm ali a ideia de conceder o pai, ser pai dos seus filhos. Então Ló foi pai e avô dos filhos das suas duas filhas. Então, essas duas origens, essas duas nações, foi então vista para os judeus como abominável, como um pecado mortal, e que não queria se juntar jamais a essas nações, a essa geração. Então o que aconteceu? Se é pecado, se viver o pecado ali, essa geração, ela foi antes de Moisés. E quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Então não podia Moisés dizer que aconteceu isto com as filhas de Ló no início da humanidade. É um pecado abominável por Deus. Então é porque o homem, ele quer entender, ele quer buscar algo que está longe do seu alcance. Deus não está falando dessa forma, Deus está falando dos nossos pecados e também mostrando o seu poder. Então a gente vai vendo que nesse momento destas gerações, os amonitas e os moabitas foram então assim um pecado mortal para Deus. E é até hoje. Muitos de nós somos então vistos dessa forma, de uma maneira até cruel aos olhos de Deus. Mas lá em Sodoma e Gomorra, tudo isso era normal. E essas jovens, então viveu essa cultura. Então se a gente colocar também lá em Marajó, eles estão vivendo uma cultura. Esse tipo de cultura e que aonde não tem nenhuma evangelização, não tem nenhuma pessoa que vai mostrar a eles o seu dever. Fica muito difícil isso, gente. Mas muito difícil mesmo. Vamos então continuando aqui. Os moabitas, vocês então podem ver que fizeram bastante guerra com
os israelitas com o povo de Israel. Era um povo bastante que se enfrentava, que tinha bastante ódio entre si, era rivais. Devido a esses acontecimentos, até da origem de Ló com Abraão. Dá para a gente entender um pouquinho isso? Então, e o que aconteceu então com a outra origem? Os amonitas. Os amonitas conta a história que os amonitas eles se tornaram então ali babilônios. Eles desceram e formaram então a Babilônia. E os babilônios a gente viram que foi um povo bastante poderoso e que também acabou vencendo os judeus e levou os judeus à Babilônia. Foi por isso então que a gente vê então o próprio Deus dizendo que ia colocar na mão do seu servo Nabucodonosor. Ele chama Nabucodonosor rei da Babilônia de seus servos. Então Nabucodonosor, se a gente vê aí a história de Nabucodonosor, ele se converte. Dá para que a gente possa entender o real sentido dos nossos pecados. Até onde a gente chega para cometer tantos pecados. Até onde Deus nos busca, Deus estende a sua mão, nos tira. É para isso que serve o livro de Gênesis, para que a gente possa também compreender tudo isso. Outra coisa, teve uma moabita que foi a avó do rei Davi. Então, vocês podem aí então saber quem é essa? Você pode procurar a conhecer a Bíblia e conhecer a história. A história de uma jovem que ao ficar viúva se colocou no caminho de ajudar a sua sogra. Ela vai dizer para a sua sogra que ela agora é parte do seu povo. Que ela agora é o seu povo. Que ela agora vai fazer também parte da sua religião. Que o seu Deus será também o Deus dela. Ela se entregará completamente ao Deus de Israel. É bom a gente ler e tentar buscar. Outra coisa que nós precisamos entender que todos que passaram por esta vida e aqui dentro da Bíblia viveram pecados abomináveis. Vamos ver então com o neto de Abraão, Esaú. Esaú, ele vendeu a primogenitura ao seu irmão Jacó e depois ele sabia o que Deus tinha relatado para não se casar com pessoas pagãs. E então, como ele perde acabei de falar o nome aqui, esqueci. Esqueci. É a bênção do filho mais velho que recebe. Então o filho mais velho, ele acaba sendo o que? Ele acaba, quando o pai morre, ele acaba sendo o chefe de família. E o irmão mais novo tem que obedecer às ordens do irmão mais velho. Então, como Esaú ele não queria isso, porque ele era o mais velho. Esqueci. Aí então, como ele perde essa bênção, ele não perde, ele vende. Ele vende achando que o seu pai não iria abençoar Jacó. Mas Jacó é astuto, inteligente, usou de toda a sua maneira, e com a ajuda da mãe, enganar o seu pai, que já estava cego. Então a gente vê que ele fez tudo sabendo o que Deus tinha dito, ele fez tudo contra Deus. Fez tudo o que Deus não gostava, fez tudo para desagradar a Deus.
Então aí a gente vê o caminho desse povo que também foi contra e estiveram em grande batalha com o povo Israel. Nações que se separaram. E aí depois a gente vê também dos pecados cometidos do rei Salomão e que houve a divisão de toda Israel e depois ali se tornaram também um outro povo, os samaritanos. Os samaritanos também, povo de Israel. Então praticamente só sobrou duas tribos, a tribo de Jerusalém e a de Judá. Mas todo esse povo é um só. Se a gente começar a rever tudo isso e colocar mesmo na prática da árvore genealógica, todos estamos juntos. Dá para a gente começar a entender e buscar, porque a gente vive nesse mundo de tanto pecado e atrocidades da vida do ser humano. Olha só também o que houve e o que aconteceu. Teve até rei que estava ali comandando, né, em Israel, da descendência de Judá, que cometeram crimes absurdos. A gente pode ver com o rei Acabe, que a gente viu lá a princesa Isabel, né? Ele foi capaz de oferecer em sacrifício o seu primogênito para que pudesse ele ter uma vida longa e um longo reinado. Você pensou ter esse momento de fazer isso, de se oferecer em um sacrifício o seu próprio filho para o seu próprio bem? Manassés também fez isso. E muitos outros reis fizeram muitas outras atrocidades, sabendo do que Deus tinha dito a eles. Eles eram conhecedores das leis e os mandamentos. Então, para a gente poder entender o que está acontecendo em Marajó e o que nós humanos somos capazes de fazer, a gente acaba fazendo tudo isso porque nós temos um coração de pedra, um coração obscuro. Só mesmo Cristo, só mesmo nosso Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para tirar a gente desse momento de tanta crueldade. E aí então a gente vai vendo o porquê de tudo isso e o que a gente possa tirar dessa história toda. O que possa agora vir a nos clarear a nossa mente. Após um jovem casal, quando eles vão casarem, eles começam então a planejar. Todos nós somos assim. A gente veio de uma família, que aí a gente já tem aquela família, os problemas daquela família, e a gente sonha em achar que a nossa família vai ser diferente da família em que eu estou inserida. Eu começo a sonhar uma família diferente. Eu começo a viver uma família diferente. E do que eu vivi, do que aquele povo viveu, olha só. Quando eles eram crianças, eles foram também ali vendados da sua realidade. Eles foram então colocados para verem o que exatamente o mundo obscuro da vida. Eles não conseguiram ver a luz
da alegria, da paz e da felicidade. Então eles queriam que os seus filhos, que a sua família fosse completamente diferente. Cada pessoa ali, com certeza, jovens, quando vai formar a sua família, não quer ver a sua família do mesmo jeito que ela viveu, eles não querem. Mas enfim, o que possa trazer então esses momentos? Sonhar. Sonhar que a vida vai ser melhor. Que no momento difíceis ali, que até fome passam, mas vão conseguir alcançar um lar melhor, uma vida melhor, dignidade. Eles buscam por dignidade, mesmo que a vida mostra tudo de ruim, de obscuro, como mostra o livro do Gênesis, que a gente acabou de comentar. As histórias que contém no livro de Gênesis. E o porquê que o ser humano, ele sonha, ele busca. Porque realmente ele conhece a história de Adão, de Eva, Adão e Eva, aquela tranquilidade, aquela paz, aquela harmonia que eles viviam, eles buscam a viver, mas eles foram expulsos, não tem mais. Não existe mais aquela harmonia, mas mesmo assim a gente sonha, a gente busca, a gente quer. Mas a gente vê, quem já é casado, vê que a realidade nos mostra outras coisas. E assim a gente vai se deparando com os nossos pensares. Ah, como seria se aquelas crianças tivessem brincando, tivesse parque, tivesse escola, tivesse ali algo que aquelas crianças pudessem interagir, porque teria que estar na escola. Assim poderia alcançar um pouco de dignidade. Mas as crianças não têm essa oportunidade de escola, porque a vida lá é bastante cruel. Não há uma dignidade para uma família viver bem e alimentar. Então, a realidade vai mostrando que as crianças vão sendo tiradas da sua inocência. Vai ser tirada, vai ser aproveitada ali da sua inocência, ela vai ser objetos, ela vai ser algo para que outros possam se manipular, se enriquecer, se viver daquela situação, arrancando dinheiro de toda essa situação. E a gente vê como isso está acontecendo diante de tantas pessoas que já contaram tanto algo de ruim. E só nos resta, verdadeiramente, é sonhar. Sonhar para que um dia essa situação não volte a repetir. Porque o pai, quando ele chega na casa, o que ele encontra? Uma fonte de sobrevivência. Os seus filhos. Como ele viveu. Ele volta a viver exatamente a mesmice do que ele já tinha vivido, da sua vida. Então, para que a gente possa mudar tudo isso, como fazer? E o que fazer?
Esses sonhos podem se tornar realidade quando o casal começar a viver verdadeiramente o encontro com Deus. E esse encontro com Deus vai fazer com que é preciso ser evangelizados. Mas a gente vê que lá são terra de lobos. Para evangelizar lá, tem que ser mártires, porque muitos morrerão. E como evangelizar em terra de lobos? Jesus, ele nos envia como um cordeiro no meio dos lobos. E é preciso alcançar essa graça de evangelizar. Assim que nós conseguirmos entrar na terra do lobo, é preciso também ser como cuidadoso como a serpente, simples igual a pomba. São palavras de Jesus, nos ensinando como evangelizar no mundo de hoje. Assim fazer com que os casais, quando eles fazem o encontro com Deus, eles começam a viver uma busca primeiro da dignidade. Quando eles começam a buscar a dignidade, a buscar uma vida melhor, depois, sim, eles começam a viver a harmonia. Por mais que seja simples a sua casa, mas a dignidade de ter o alimento, de ter onde dormir, de ter uma casa melhor, uma situação melhor, você vai trocar diálogo. E aí, quando as coisas estiverem bem, pode vir os filhos, para que os seus filhos não sofram o que vocês sofreram, o que eles sofreram. Então precisa de ter essa certeza de que o sonho deles pode se tornar realidade se eles começarem a ser evangelizados, colocar Deus em seu coração, deixar que essas crenças, que esses momentos de lá apague por completo sobre a luz do Espírito Santo, que isso não é normal. Jamais será normal para a sua vida, para a vida de uma família e de quem quer que esteja vivendo lá. É um pecado muito grande. É um pecado aonde a gente vai direto para o inferno, se a gente não se converter antes. Por isso, nós somos enviados para a terra de lobos como cordeiro. E aí eles vão então aprendendo isso. E aí buscando a dignidade. E o viver em Cristo, eles vão saindo dessa. Eles vão viver um acolhimento melhor. Onde o acolhimento do pai, do filho se torna respeituoso. Se torna de uma maneira gratuitamente. Tirar a venda, deixar que essa venda caia pelo ensinamento de amor, de humildade, de esperança em Cristo Jesus. Nós precisamos buscar mais a Deus dentro de nós, para que a gente possa então ser cordeiros no meio de lobos, ser prudente como a serpente, simples como o pombo. É preciso evangelizar. É preciso buscar o amor de Cristo que habita em nós, também para que a gente possa ser luz diante de toda essa situação. E para terminar, a gente possa então viver um momento de alegria. E viver um momento de alegria estampada no rosto de uma criança
Então a gente vê que a criança, ela é afastada do pai. Ela, num momento estranho, ela se assusta. Ela vai compreender que a sua essência de criança é a proteção. É buscar a proteção que vai encontrar no pai, nos familiares, que evangelizados, vai buscar amá-los, vai buscar defendê-los, na onde quer que esteja, deixa da sua casa humilde, mas que haja dignidade, que haja esse amor de proteção, de proteger, de fazer com que as coisas começam a ser valorizadas dentro da sociedade, dentro da vida humana. Aí a gente possa dizer verdadeiramente que de lá sairá muitas dessas crianças que vivem hoje. Como eu peguei no depoimento de uma criancinha lá de, se não me engano, 8 ou foi 9 anos. Ela estava estudando. E quero dizer, se você pode, se você tem condições, vá até essa criança. Procure saber direitinho e faz com que ela consiga realizar o seu sonho. O sonho de aprender a ler. O sonho de querer ser professora. Ela pode ser. Ela pode sair dali na sua fase adulta, assim desse jeito, buscando uma família na tranquilidade, na paz, na harmonia e principalmente em um dever realizado de ser professora e sair dali uma pessoa humilde e viver uma vida em dignidade e passar para as pessoas essa dignidade, esse valor da vida humana. Assim viramos a páginas. Essa página que a gente vê de crianças vendadas, de crianças sendo tirada ali a sua inocência, sendo ali explorada, sendo fruto de arrecadamento de dinheiro ilícito para muitos, sendo assim também um prejuízo muito grande. Uma coisa de não ter esperança, de viver uma obscuridão sem fim, sem esperança e sem nenhuma ajuda. Mas assim, se a gente virar essa página, a gente pode abrir para um outro cenário. Um cenário onde a gente vai ver agora as máscaras nas crianças que são herói. Porque o herói, ele se esconde atrás da máscara a sua identidade para que não seja revelada. Que essas crianças não sejam os vilões, não sofra mais, mas que eles sejam heróis dentro dos seus coraçãozinhos. E são heróis. Eles são heróis, por mais que eles estejam vivendo essa... Não tenho nem palavras aqui para colocar. Esses abusos absurdos do ser humano. São heróis. Esconde a sua identidade porque eles perderam tudo o que tinha, a sua inocência, a sua infância. E vive no mundo sombrio do ser humano, da humanidade. Que a gente possa formar uma nova geração de crianças heróis. Mudar esse sentido de que trazer essas crianças a viver novamente
como criança e tirar de lá esse convívio de Sodoma e Gomorra, para que possa viver uma relação amorosa com o Criador, com nosso Senhor e nosso Deus. E assim os pais poderão abraçar seus filhos e viver sem nenhuma máscara, sem nenhum rosto triste, mas que a alegria viverá e brotará nos seus corações e viverá de mãos dadas sobre uma alegria, sobre um momento de uma vida melhor. E que essa vida venha acontecer, mesmo que sonhamos, mesmo que seja só sonhos. Mas nós temos uma missão: evangelizar como ovelha na terra de lobos. E que essa história para nós hoje traz para nós um grande entendimento. Que a graça de Deus nos ilumine, que a luz de Cristo nos ilumine de uma maneira que nós jamais poderemos viver nas trevas. A luz de Cristo que brilhou para Pedro, João e André, quando foi levado para o alto da montanha no Monte Tabor. Que essa luz transfigure todo o nosso pensar, todo o nosso agir, para que a gente possa viver uma grande e infinita misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve.